Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 30 de agosto. O presidente Lula e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentaram hoje o Plano Plurianual, um projeto de lei baseado em demandas da população. A proposta tem a previsão do valor a ser investido em políticas públicas nos 4 anos do governo e vai ser enviada ao Congresso Nacional para votação até o final do ano. No lançamento, Lula disse que o governo não faz tudo sozinho. Acompanhe. Após 6 meses de elaboração, o governo lançou um plano plurianual, conhecido como PPA. A proposta prevê gastos de 13 trilhões e 300 bilhões entre os anos de 2024 e 2027 para atender a 464 objetivos específicos distribuídos em 88 programas. O projeto foi elaborado com participação da sociedade por meio de plenárias nos estados e no Distrito Federal entre os meses de março e julho. O PPA é uma das peças orçamentárias definida na Constituição, que estabelece as prioridades do governo para o período de gestão e é um guia para os orçamentos anuais. Nenhum programa pode constar no orçamento federal se não estiver previsto no plano. No evento de lançamento, o presidente Lula destacou a participação social no PPA e a importância do programa. A retomada da participação social nas decisões do governo fortalece a democracia e a aproxima da sua plenitude, dá voz a cidadãos e cidadãs sobre o seu futuro, dá voz às pessoas que nunca tiveram nem voz e nem vez. São as pessoas, afinal, que sabem das suas necessidades. E não há nada mais justo do que ajudarem na definição das prioridades e indicarem a direção que as políticas públicas devem seguir. Um governo não sabe de tudo e não faz sozinho. Por isso, a importância do olhar da sociedade para pautar, cobrar e fiscalizar. O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do marco temporal hoje. Os representantes dos povos indígenas devem se reunir em Brasília para uma marcha. Com a retomada do julgamento nesta tarde sobre o marco temporal no STF, indígenas de todo o país se mobilizam contra a teoria. A corte analisa a tese jurídica de que os povos indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, devem protestar em Brasília mais de 600 pessoas de cerca de 20 povos indígenas de 8 estados. 60 lideranças vão ter espaço para acompanhar o julgamento de dentro do plenário. Em frente ao prédio, que fica na Praça dos Três Poderes, uma tenda com telão e sonorização vai ser montada para a transmissão do julgamento. O processo no STF é de repercussão geral e trata de uma reintegração de posse movida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra o povo Xoklengue, da terra indígena Ibirama. O julgamento no STF foi iniciado em 2021. Até o momento, há um voto a favor do marco temporal do ministro Nunes Marques e 2 contra, dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. A tese, além de ser analisada no STF, tramita no Congresso Nacional e está em análise no Senado. Nos destaques internacionais, a ministra das Relações Exteriores da Líbia foi suspensa pelo governo e, segundo as autoridades do país, fugiu para a Turquia depois da revelação de que ela e o chanceler de Israel se reuniram em Roma na semana passada. O anúncio de que o encontro ocorreu foi feito pelo próprio Cohen. A divulgação desencadeou protestos em Trípoli e outras cidades líbias e levou o primeiro-ministro Abdul Hamid Dbeibah a suspender temporariamente Mangaouche, que será, segundo ele, alvo de investigação administrativa. Como vários outros países árabes, a Líbia não tem relações diplomáticas com Israel. A Agência de Segurança Interna da Líbia confirmou que a chanceler havia deixado o país e declarou que não a havia ajudado a escapar.
Duas autoridades do Ministério das Relações Exteriores que pediram para não serem identificadas devido à sensibilidade do assunto e disseram que a ministra da Líbia voou para a Turquia por questões de segurança. O Ministério das Relações Exteriores afirma que a reunião em Roma foi informal e não planejada e que Mangaouchi reafirmou o apoio líbio à causa palestina, um dos principais motivos das relações há décadas rompidas. Em 2020, 4 países árabes cessaram hostilidades com Israel sob mediação dos Estados Unidos, Bahrein, Sudão, Emirados Árabes Unidos e Marrocos. A demissão da chanceler da Líbia mostra como a normalização das relações ainda encontra obstáculos tanto no mundo árabe como em Israel, onde a reunião também recebeu críticas. O robô indiano, que está explorando o Polo Sul da Lua, confirmou ter encontrado a presença de enxofre. O país conseguiu um grande feito com o seu programa espacial, que teve um investimento muito inferior se comparado a outros países que também exploraram o espaço. Na semana passada, a Índia se tornou o primeiro país a pousar uma nave perto do Polo Sul lunar e a 4ª nação a concretizar uma alunissagem. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial informou em um comunicado que o instrumento de espectroscopia de decomposição induzida por laser a bordo do rover Chandrayaan-3 fez as primeiras medições da composição dos elementos da superfície lunar perto do Polo Sul. Essa análise confirmou a presença de enxofre na região, algo que não era viável com os instrumentos a bordo dos orbitadores. Também foram confirmadas a presença de alumínio, cálcio, ferro, cromo e titânio na superfície lunar. Outras medições mostraram a presença de manganês, silício e oxigênio. O robô Pragyan, com 6 rodas e movido por energia solar, vai percorrer o Polo Sul e transmitir imagens e dados científicos ao longo de 2 semanas. A Índia trabalha para alcançar as conquistas de outros programas espaciais com um custo muito inferior. A missão Chandrayaan-3 foi lançada há mais de um mês e o pouso no Polo Sul da Lua aconteceu na semana passada, poucos dias após um acidente com uma nave russa na mesma região. E de volta ao Brasil, se você que mora no sul do país não tem nenhum compromisso para essa noite, a segunda superlua do ano vai ser a sua companhia. Ao contrário do que o nome nos induz a pensar, a superlua azul não troca de cor. Ela permanece cheia e plena no céu. Com céu limpo, Porto Alegre deve ser o único estado que conseguirá visualizar a superlua azul. O fenômeno é aquele período quando a lua está mais próxima da Terra e, portanto, fica 14% maior e 30% mais brilhante. Segundo a NASA, a definição mais antiga de lua azul remonta aos anos 1500. Esta é a segunda e última superlua do ano. A partir das 18h45, basta olhar para o céu e durante toda a noite, de qualquer lugar do mundo e por qualquer pessoa, estará visível sem qualquer equipamento a superlua azul. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.